Meninas, paz do Senhor. Então, essa manhã eu queria ser breve, mas eu não vou prometer nada, não. Eu sempre falo, não, eu quero ver se eu gravo 10 minutos, sai 30, então não vou nem falar nada, que é para não dar, não dar problema. Essa manhã, o Senhor me trouxe algo, enquanto eu estava ouvindo a oração da Laiane, o Senhor me trouxe algo, né? Aquele versículo veio assim, ó, dentro da minha mente. Romanos 8:38. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. O propósito de Deus, tá? Esse seu aí é relacionado a Deus, não seu de nosso propósito, mas o propósito de Deus, tá? E esse é um versículo que me acompanha desde o começo da minha caminhada cristã. É o versículo que nunca Deus me deixou esquecer. É o versículo que todas as vezes que algo acontece, Deus ele sempre joga isso, projeta isso na minha mente, como se fosse um data show, vai pá, bem na minha testa. Por quê? Porque Ele quer me fazer entender esse processo pelo qual eu estou passando e entender que é para o meu bem e não para o meu mal. Porque muitas vezes a gente está vivendo lutas, e está vivendo guerras, e está vivendo problemas, e está vivendo momentos conflitantes, achando que aquilo é para o nosso mal, achando que aquilo foi o inimigo que trouxe, achando... Às vezes pode ser, às vezes não pode ser. Mas a gente tem que ter isso em mente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Não é a gente ser dependente dele, não é a gente ter uma vida reta, uma vida em santidade, não é a gente fazer o bem ao próximo, não é a gente ter essa aliança, esse compromisso de viver uma vida segundo os princípios de Deus. Então, esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Vivamos em santidade para que a gente seja salvo, para que nós pudéssemos ser bênção aqui na terra, influenciar pessoas nessa vida, né, em prol das coisas de Deus. Esse é o propósito de Deus com os crentes aqui na terra. E é claro, nos abençoar devido tempo. A bênção do Senhor, na realidade, é a recompensa daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente se dedica, né? É o galardão, é a recompensa. Então, se você é obediente, pode esperar que tem bênção. Se você busca primeiro a Deus, né? Conforme Mateus 6:33, você busca a Deus e a justiça do seu reino em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas, você não precisa se preocupar. Deus falou que não precisa se preocupar com dinheiro, com comida, com nada. Você só precisa se preocupar em buscar o reino. Buscou o reino, acabou. Então eu acredito que esse versículo é algo de Deus, não só para mim, mas para nós. Para que nós possamos entender os processos, né? Eu estou vivendo por um processo, você está vivendo outro processo. Mas isso não deixa de ser aprendizado e não deixa de ser para o nosso bem. Acontece que muitas vezes a gente tem a mania de achar que só é bom para mim quando me satisfaz. Só é bom para mim quando eu me alegro, né? Só porque quando eu vou lá para 2 Coríntios 6, tem um versículo que fala que a tristeza, segundo Deus, é uma alegria ao coração do Senhor, porque ela traz arrependimento ao nosso coração. Então, muitas vezes, Deus precisa deixar que a gente caminhe por momentos difíceis, por momentos tristes, por momentos conflitantes, para que haja arrependimento no nosso coração. Essa que é a verdade. Tudo vai cooperar para o bem. Tudo é para a nossa purificação, para a nossa santificação, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ser forjadas, para que nós aprendamos a ser firmes na fé, independente da situação que a gente está vivendo. Por quê? O crente é humano, gente, não tem jeito. E geralmente quando você está na vida boa, na tranquilidade, você não busca o Senhor, você relaxa.
você relaxa. Suas orações ficam insatisfatórias. Seu tempo com Deus, ele diminui. Por quê? Porque você está bem, você vai querer festejar, você vai querer viajar, você vai querer festa, você vai querer, entendeu? Mas quando ele traz para nós um conflito, algo que precisa ser resolvido, algo que nós vamos depender dele para resolver, a gente se volta o coração a ele. Então, até as situações difíceis são, na realidade, um gancho de Deus para que a gente não se perca, porque é muito fácil da gente se perder quando tudo está bem. Ai, Ana Paula, mas parece um pouco maldade. Não, não é, porque a Bíblia também vai dizer que nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. E a Bíblia também vai dizer, e o próprio Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então já tá mais do que decretado que esse momento de aflição, esse momento de angústia, esse momento difícil, a gente vai passar, mas vai adquirir vitória. Entendeu? Mas só que às vezes eu fico pensando comigo, por que a gente se esquece? Por que a gente se desespera? Por que a gente chora tanto, né? Não que seja errado chorar, não é errado chorar. Tem dia que é ruim mesmo. Eu vi uma menina aqui falando, não sei mais quem, desculpa. Ontem passei muito rápido, porque eu vi vocês conversando no grupo e eu falei, gente, será que está acontecendo alguma coisa? E eu estava na igreja, no culto de ensino, e eu olhei lá, passei rápido, aí eu vi que era só uma conversa, não que seja proibido, né? Tranquilo. Minhas intercessoras são meus amores, podem conversar tranquilamente, não tem problema. Não murmurando, né? Pode conversar. E eu vi que você estava conversando aí sobre assuntos assim, aí eu vi que uma menina falou assim, nossa, a gente tem hora que bate uma saudade, né? Não sei quem foi que falou, mas, porque eu passei muito rápido. E realmente, tem hora que bate saudade, tem hora que a gente chora. Tem hora que fala, poxa, Deus, queria tanto estar compartilhando esse momento com meu marido, né? Por exemplo, para mim é muito triste, por exemplo, ver a vida, principalmente do Samuel, não só do Samuel, mas dos meninos também, eles mudando de fase, meu marido totalmente aquém, meu marido totalmente longe. Sabe, ontem foi o primeiro dia, segunda foi o primeiro dia de aula do Samuel, né? E nós tínhamos aqui em casa um ritual, papai tirava foto, papai ia até na salinha, né? Eu e o pai deles iam na salinha, ia lá, ficava um pouquinho, ficava esperando ver se não chorava, toda aquela expectativa para acompanhar, é o primeiro dia de aula. E ontem também foi uma mudança de fase, segunda também foi uma mudança de fase, estou achando que hoje é terça. Também foi uma mudança de fase da Aninha. A Aninha saiu do Fundamental 1, já está indo para o Fundamental 2, ou seja, ela está ficando mocinha. Né? Ela tá mudando de fase, ela está indo para o 6º ano, está indo estudar numa escola nova, escola militar. Então, assim, e o Gabriel, ele também está mudando de fase, porque ele terminou o 3º ano o ano passado, e agora ele está buscando fazer o SISU, ver o que ele vai fazer. Eu nem entendo desse trem, como é que eu vou fazer com essa nota do Enem, como que a gente vai conseguir colocar ele numa faculdade, e ele está querendo fazer concurso público. Então, assim, a gente está mudando de fase, meus filhos estão mudando de fase. E é muito triste, porque eu queria que o Danilo estivesse aqui, eu queria que o Danilo estivesse acompanhando. É importante o pai, sim. Na oração da Laiane, ela falou, Senhor, nossos filhos precisam do pai transformado, porque pai é importante sim. Sabe, a gente tem que parar com essa mania de ficar dando ouvidos ao feminismo, aquilo que essas mulheres totalmente corrompidas por algo que Satanás plantou lá na década de 40, entendeu? 1940, no coração de uma mulher, falando que ela não depende de homem, falando que ela pode sim fazer o que o homem faz, mas não de uma maneira querer exaltá-la, mas querendo anular a identidade dos nossos homens, né?
Essas mulheres estão continuando dentro da igreja com esse pensamento, com essa corrupção. Ah, mas tem um lado bom do feminismo? Não, não há nada bom no feminismo. Porque, na realidade, o feminismo é uma tentativa de melhorar a vida da mulher, é uma tentativa de transformar o homem em uma pessoa anulada. Essa que é a verdade. Se todo mundo pegasse a literatura feminista inicial da sua criação, é isso, é bem isso. Tanto que você vê a questão daquela marcha das vadias, se você ouvir os gritos de guerra, você vai ver o quanto que aquilo é diabólico, aquilo é satânico. Mas elas estão achando que aquilo é para o bem, elas estão achando que aquilo vai melhorar a autoestima. Na realidade, são pessoas destruídas em suas emoções. E Cristo querendo libertar, mas Cristo é homem, né? Cristo não liberta. Deus é homem, não liberta. Tá entendendo? Isso é maligno, é diabólico. Geralmente são pessoas que adoram, idolatram Gaia, que é uma deusa da cultura céltica, adoram Iemanjá, Iaçã e outras entidades femininas, porque Jesus é homem, Deus é homem. Não estou falando que é homem, pode, né? Eu sei que são espíritos, mas a figura, né? Que elas imaginam, né? Jesus, ele foi homem, Deus também é, mas elas masculinam, né? Eles assim, como se fossem ditadores, como se fossem contra a mulher, entendeu? Então, assim, é uma coisa diabólica, demoníaca, porque a gente sabe que Jesus, ele não tinha preconceito algum com as mulheres. Pelo contrário, as mulheres financiavam o ministério de Jesus. Jesus conversou com aquela mulher samaritana e ela mesma disse: como que você, sendo judeu, conversa comigo? E ele não tinha preconceito, ele salvou uma mulher adúltera de ser apedrejada. Ele recebeu as lágrimas de uma mulher que era uma prostituta nos seus pés, e ela lavou os seus pés, derramou sobre ele alabastro, e ele disse: seus pecados estão perdoados, minha filha, vai, não peques mais. Então, como que fala que uma coisa que Jesus, ele é um homem opressor? Como que fala que Deus, ele é um homem opressor? Não. Salvou, deu voz, deu tantas coisas às mulheres, colocam culpa, né? Então, assim, é uma coisa demoníaca. E a gente vê muito do feminismo dentro das igrejas. E é por isso que tantos casamentos são destruídos, pela falta de conhecimento e de formação. Na realidade, todo esse sofrimento, todas essas coisas que vêm sobre nós, é para nosso despertamento, é para que nós possamos entender que a gente precisa mudar de rota. Se a gente quiser viver uma vida próspera e feliz, a gente precisa se lançar no Senhor. E como se lançar no Senhor? Se está tudo bem? Como se lançar no Senhor se a catástrofe não chegou? Eu te digo que jamais estaríamos do jeito que nós estamos se não houvesse primeiro o sofrimento. Se não houvesse primeiro a ruptura do casamento. Se não houvesse primeiro a dissolução de uma grande empresa que nós tínhamos e a escassez viesse, cada uma aqui sofreu alguma coisa. A grande maioria de nós foi a família. Mas como não acreditar que Deus, ele não vai mudar a nossa vida e a nossa história? Vai mudar a nossa vida, a nossa história, porque Salmo 37 vai dizer: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Nossos caminhos hoje, devido a esse sofrimento, devido a essa ruptura, devido a todas essas coisas, está entregue ao Senhor, totalmente entregue ao Senhor. Hoje nós dependemos 100% de Deus. Hoje nós não temos a capacidade de acordar um só dia e não falar dele, não falar com ele. Pelo menos 5 segundos não dizer: nossa, Deus, como que vai fazer isso aqui? Jesus, como que vai fazer isso aqui? Jesus, e aí, o que a gente vai fazer? Me traz aqui.
uma experiência, me traz aqui muito. Não tem como tirá-lo das nossas vidas, porque hoje nós já aprendemos que Ele é tudo para nós. Ele é a nossa chave da vitória. Ele é quem vai trazer para nós a resolução daquilo que nós não podemos resolver. E os nossos problemas de casamento, só Ele pode resolver. Só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar. Só Ele pode trazer o melhor para a nossa família. Porque coração, até hoje, só Ele muda. Intentos, essência, cerne, só Ele muda. Só Ele muda, só Ele é capaz, só o sangue dele é capaz de entrar em contato com o meu ser, com o meu cerne, com a minha essência e transformar essa essência em uma essência de Cristo. Só Ele pode fazer isso, ninguém pode fazer isso, não há o que fazer, a não ser orar, a não ser interceder, a não ser clamar, a não ser dizer: Jesus, eu quero tanto, Senhor, que o Senhor traga isso para a minha vida. Mude a história do meu marido, mude a história do meu filho, mude. E eu creio, irmãos, Ele está mudando. Eu creio que a vitória se aproxima, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. E é propósito de Deus que as nossas famílias sejam saradas para que a glória dele seja mostrada sobre a terra. Eu já disse, nós somos pessoas que vamos ser testemunha do poder maravilhoso que o Senhor tem de transformar vidas. Essa história de que não adianta orar, que se a pessoa não quiser, Deus não vai mudar, vai cair por terra, porque é a primeira coisa que nós vamos falar nos nossos testemunhos. Eu orei e Deus o mudou. Eu orei e Deus o fez de novo. Eu mudei e eu orei e ele foi transformado. Amém? Então eu queria deixar essa palavra com vocês que fluiu do meu coração, viu? Vocês fiquem na paz do Senhor e tenham assim um dia glorioso na presença de Deus.